Aliás, falando em 8 de janeiro, você está acompanhando o depoimento de Lawand de hoje? Um depoimento repleto de uma narrativa que é até difícil de entender essa estratégia da defesa do Lawand, né? Porque ele está sendo bombardeado tanto pela base governista em relação a ter feito parte do golpe, quanto pela oposição por, ao tentar se safar, acabar incriminando o Bolsonaro, né? Então, assim, é uma estratégia totalmente confusa e cheia de mentiras. Ele está mentindo o tempo todo. Como que você está vendo? Eu tenho dúvidas se não é uma estratégia corporativa, sabe? E não é ele, não são os advogados dele, mas é uma tentativa de tirar as Forças Armadas como um todo como atores desse processo do golpe de 8 de janeiro, né? Eu não diria que são todos os membros das Forças Armadas, mas essa estratégia de que todo mundo diz assim, não é comigo, eu sou pela legalidade, né? E eu jamais faria isso, eu só achei que o presidente tinha que ordenar e é uma opinião pessoal, quer dizer, são todos os argumentos que são uma defensiva, né? A gente já teve uma fala do ministro José Múcio, alguns dias atrás, que dizia que os militares da ativa não se envolveram com isso. Eu acho que é uma estratégia articulada de tentar tirar a batata do fogo, né? Quer dizer, nós, Forças Armadas, não estivemos envolvidos, pelo menos os da ativa, com a armação do golpe da tentativa de golpe do 8 de janeiro, né? Mas cada vez fica mais difícil, porque é mais contraditório. De fato, ele cai em contradição e ele fala assim, eu estava aguardando uma ordem do presidente, mas ele queria sublevação, como um deputado sinalizou muito bem, então ele acaba comprometendo mais o próprio Jair Bolsonaro, que não tem nenhuma carência de processos contra ele, seja na justiça criminal, seja na justiça eleitoral. Então, o que nós estamos vendo aí é uma tentativa, eu diria, da corporação das Forças Armadas, particularmente do Exército, de dizer assim, olha, eu estou bem comportado, eu não fiz nada de errado e eu quero continuar sendo avaliado dessa forma, né? Não é curioso? Tem um bastidor, inclusive... deixa eu só chamar atenção para quem nos acompanha. A gente está vendo imagens ao vivo, inclusive, da CPMI dos atos golpistas, tá bom? Lawand depõe neste momento lá e é sabatinado pelos deputados e senadores que fazem parte da comissão. Silvio, há um bastidor que eu acho interessante quando você fala sobre essa questão corporativa, que o Exército pediu que Lawand não fosse trajado com a farda, né? Então, é muito a pessoa física e não a pessoa jurídica, justamente talvez para separar, para que a culpa não acabe recaindo sobre o Exército e sobre as Forças Armadas, né? Mas mesmo assim é isso, ele tenta se afastar, ele começa, inclusive, o depoimento pedindo desculpas às Forças Armadas. E quando você pede desculpa, é porque você sabe que teve um fundinho ali de erro na sua atuação e na sua atividade, certo? Eu acho que isso foi ensaiado, não é nada improvisado, entende? Os advogados estão por trás, orientando, né? E ele está numa situação difícil, né? Ele acaba sendo incriminado mesmo pela CPMI. É para isso, é para identificar quem está falando a verdade, quem não está falando a verdade, né? Para punir os infratores que quiseram acabar com a democracia no Brasil, né? Isso não é pouca coisa, né? E nós temos que estar atentos que essas forças continuam presentes na sociedade. Não é que elas desapareceram. Então, o que resultar dessa CPMI é muito importante para o futuro da democracia no Brasil. Aqueles que precisam ser punidos deverão ser punidos, e sejam eles militares ou civis, né? Eu vejo dessa forma. Como você está vendo a atuação da base governista no dia de hoje? Porque até ontem, os comentaristas que passaram aqui pelo Bom para Todos na semana passada, e mesmo ontem na minha conversa com o Fernando Horta, eu ouvi uma crítica em relação à base governista, que não estava conseguindo colocar os fatos de maneira a contrapor a versão apresentada pelo depoente. E hoje, na minha avaliação, eles estão conseguindo ser bastante
bastante incisivos em relação ao conteúdo, né, das mensagens ali trocadas com o Cid e realmente deixando o depoente acuado. Ele não tem para onde fugir de fato e acaba até pedindo para permanecer calado para não produzir provas contra si mesmo. Qual a sua avaliação sobre a base governista hoje? Olha, eu estou de acordo com você. Ela está sendo mais bem fornida de argumentos, né? Eu me lembro, por exemplo, da entrevista da audiência com o Silvinei, o coronel, né? Também muito bem armado, a Jandira Fegali e outros assim que tiveram bons argumentos para poder questionar os posicionamentos de quem estava sendo arguído, né? Eu não estou achando que afrouxou a CPMI, não. Eu acho que ela está indo bem e está juntando os elementos que podem levar a uma ampla condenação de muita gente. Perfeito. Daqui a pouquinho eu volto a falar mais sobre a CPMI dos atos golpistas com o Fernando Ideu, advogado criminalista, e com o pastor Henrique Vieira, deputado federal, que faz parte, inclusive, da comissão. Agora, Silvio, o programa de hoje, Le Monde Diplomatique, vai discutir um tema que está super em alta e a gente tem notícia recente em relação a isso, que é a taxa Selic, né? Ontem a gente teve notícias do Copom, e hoje teve essa ata sendo divulgada que mostra que há uma perspectiva de redução da taxa de juros para agosto, né? E vocês vão discutir isso aí, ó. Selic é 13,75, é pouco, é muito. O programa vai explicar, inclusive, do que se trata a Selic e como ela mexe com a vida de todos nós? Nós convidamos uma das pessoas que está trabalhando esse tema com muito carinho, com muita competência, é amplamente reconhecido, é o professor Ladislau Dobor, né, que vai trazer para nós uma análise. Mas é bom que você tenha aberto essa possibilidade, porque nós estamos falando, mantendo essa taxa, os juros da Selic a 13,75, a dívida pública do país, a dívida interna, que é a mais importante, ela vai ter que pagar os tributos brasileiros, o governo brasileiro vai ter que pagar alguma coisa como 740 bilhões de reais de serviço da dívida, não é nem de pagar o principal. Isso quem estima é o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, né? E é um absurdo, porque com esse dinheiro nós poderíamos tocar o Brasil para frente, promover o desenvolvimento, o emprego, a redução da desigualdade, o fim da fome, e isso vai tudo para os principais agentes financeiros que detêm as parcelas da dívida pública, né? Então, é muito, é pouco? Para quem? Para os empresários do setor financeiro, tá bom. Eles estão ganhando 740 bilhões, né, nesse ano de remuneração da sua aplicação em títulos da dívida do governo, né? É pouco? Enfim, quer dizer, para quem, né? Quer dizer, então, a discussão é justamente esses mecanismos. Nós temos uma institucionalidade que foi construída para defender esses interesses do sistema financeiro. São 7 pessoas dentro do Banco Central que decidem a taxa Selic. O presidente do Banco Central e 6 funcionários. 3 deles têm carreira no mercado financeiro, 2 são professores neoliberais ortodoxos e tem gente de carreira do banco também. Mas quem é que está controlando isso? Quem que está decidindo o futuro do desenvolvimento do Brasil? Se você vai ter emprego, se você não vai ter emprego, se o seu salário vai ser melhor? São esses 7 que estão lá porque o sistema financeiro colocou eles lá. É essa a dificuldade. E é isso que nós vamos discutir no dia de hoje, no debate das 21h25, né? 21 e 25, pessoal. Fiquem ligados no debate. Só para encerrar, Silvio, você acredita nessa perspectiva de redução da taxa de juros em agosto? Você acredita, inclusive, que seja fruto de uma pressão que o governo vem fazendo? Acho muito possível a redução em agosto. Quer dizer, com essa temeridade que o Roberto Campos Neto fez. Aliás, precisava botar o Paulo Guedes nessa discussão também, porque ele sumiu. E quem botou o Roberto Campos Neto lá foi ele. E quem ordenou que ele fizesse uma série de coisas, por exemplo, foram retirados das reservas brasileiras de 40 a 50 bilhões de dólares nesse período anterior.
E é preciso fazer uma pergunta: para onde foi esse dinheiro, né? Foi para a campanha do Jair Bolsonaro? Foi para onde, né? E essas coisas têm também os seus processos legais. Talvez o Roberto Campos Neto tenha mais complicações pela frente do que a arbitrariedade com a qual ele está manejando o controle da taxa de juros no Brasil, né? E houve, de fato, uma sublevação, tem setores empresariais que estão furiosos, né? A área de serviços, o comércio, a indústria, e, de fato, o Roberto Campos Neto agora já não tem mais o prestígio e o futuro tranquilo. Ele pode, de fato, ser desalojado da presidência do Banco Central antes do término do seu mandato. Vamos ver o que acontece. Hoje, 9h25 da noite, então, é um debate aprofundado sobre a taxa Selic e como ela impacta a vida de todos nós. Ai, Silvio, deixa eu fazer só mais uma perguntinha, agora sim, antes da gente finalizar, que é em relação ao julgamento sobre a inelegibilidade de Bolsonaro, que tem continuação hoje. A gente vai ouvir, enfim, o voto do relator, do Benedito Gonçalves. Há uma expectativa grande para que esse julgamento seja finalizado até quinta-feira, e muito provavelmente isso aconteça, né? Hoje, de repente, a gente só vai ter o voto do relator e os outros votos, então, até quinta-feira. Mas o placar parece apontar para a ineligibilidade de fato, né? Bolsonaro está contando muito com o pedido de vistas, mas que talvez venha tarde por conta de uma maioria já formada. Há expectativa nesse sentido também. Qual é a sua expectativa? Ele vai se tornar inelegível. Nós temos 16 processos no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a sua ineligibilidade. Esse é apenas o primeiro que está sendo julgado, não é? E o que está em questão também é o futuro do bolsonarismo, né? Você veja, nos Estados Unidos, mesmo que o Trump tenha sido mais ou menos bombardeado como o Jair Bolsonaro está sendo agora, com acusações de toda a ordem, ele mantém o prestígio junto ao público e ele se pôs de vítima, o que o Jair Bolsonaro está tentando fazer nesse momento. Eu sou uma vítima e vocês precisam se solidarizar comigo, vocês bolsonaristas, né? Quer dizer, o PL tem todo o interesse em envolver o Jair Bolsonaro nas campanhas municipais, acreditando que eles podem chegar até a 1.000 prefeituras eleitas se o ex-presidente se transformar num cabo eleitoral, né? E aí abre-se também a sucessão, né? Quer dizer, se ele ficar inelegível, quem vai ser a pessoa que vai espelhar, vamos dizer assim, representar o bolsonarismo, né? Tá, há várias especulações a respeito hoje em dia, mas elas ainda são incipientes, porque esse processo ainda não se definiu. E tanto mais longe seja a definição disso, os recursos que o próprio Bolsonaro vai usar na justiça e tudo mais, melhor para ele e para manter esse prestígio como cabo eleitoral a futuro, né? Então, é uma etapa de um jogo mais complexo. O bolsonarismo não sumiu. Se ele for tornado inelegível, é ótimo, porque nós não vamos tê-lo durante as 2 próximas eleições, se não me engano, né? Mas, de qualquer maneira, ainda vamos ter que enfrentar o bolsonarismo e a sua rede de solidariedades e a capilaridade que ele possa vir a ampliar nas eleições municipais, né?